Boa noite. Hoje, 24 de janeiro de 2026, terceira parte do evento de hoje, em torno ao auditório da Escola Técnica Amos Reais, e desta vez com uma palestra de Anita Rocha Paixão. Anita é sergipana de Aracaju, bacharela em Direito, escritora e ativista cultural. Pós-graduada em Direito do Trabalho e em Direito Eleitoral. Servidora da Justiça Eleitoral há 31 anos, ocupante do cargo de analista judiciário, da função de assessora de juiz membro do TRE Sergipe. É membro do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, membro da Academia Cearense de Direitos e Artes, membro da Confraria São Cristolense de História e Memória, membro da Academia Feminina de Letras e Artes de Sergipe, membro da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, sócia fundadora e presidente do Sergipe de Estudos do Cangaço, autora do livro Vida e Paixão, da revolta terenista ao suicídio de Vargas, e coautora de algumas obras, a exemplo das coletâneas Um Sertão de Letras, Glórias e Memórias, e Ecos do Cangaço, Estudo Memórias e Narrativas. Anita, que é conselheira do Carinho Cangaço, do Cirão hoje, e acadêmica correspondente da Academia Brasileira de Estudos Nordestinos. Com vocês, Anita. Muita gentileza ali, de falar uma palestra. Na verdade, ela conversa. Eu vou fazer alguns apontamentos em um artigo que o GESEC, o Grupo Sergipano de Estudo do Cangaço, lançou recentemente essa antologia. Então, eu vou fazer alguns apontamentos sobre a teoria do criminoso nato no contexto do Cangaço. A gente colocou algumas imagens, algumas fotos, e a gente vai poder apresentar, mas não tem problema nenhum. Bom, antes de qualquer coisa, iniciar realmente os apontamentos, mais uma vez eu quero agradecer ao presidente Leonardo Palmeira, pelo meu ingresso na ABRAS, como membro presidente, e a minha madrinha acadêmica, Luma Holanda. Bom, o Grupo Sergipano de Estudo do Cangaço foi criado no ano passado, em fevereiro, e no próximo mês a gente vai completar um ano. Então, a gente tem uma série de programações, uma delas é o lançamento da segunda coletânea. A gente lançou a primeira coletânea. Foi em novembro, o Cariri Cangaço, Poço Redondo. Então, até o meio, a gente vai lançar o número 2. Nessa coletânea, como eu falei, faremos apontamentos sobre o meu artigo, mas, antecedente, eu vou falar sobre o artigo, um pouquinho sobre o artigo, por quê? O artigo dela é o agonismo na porta da cidadania, resultado de sua condenação no Cangaço do ano 2021. Então, nesse artigo, como ela falou hoje de manhã, ele deve ser ao livro que ela vai lançar em março, no Cariri do
Oxente Cangaço, né? Que é Martírio do Cangaço Líder Zavaiano. Então, eu separei aqui um trechinho bem interessante. E a gente vai entrar daqui a pouco na questão de Lombroso, o delinquente, né, o criminoso fato, mas no artigo ela fala sobre a mulher delinquente. Em relação à mulher de comportamento desviante, entendido aqui como um comportamento que não obedece às regras de um determinado grupo, lombroso, famoso pela obra ao nome dele, de 1876, a mulher delinquente, em 1892. A obra traz elementos para a identificação antropológica da prostituta e da mulher normal e um estigma de inferioridade das mulheres em relação aos homens. Para se ter uma ideia da natureza do texto da obra, em relação ao comportamento moral feminino, se manifestam os autores. Aí, Luna transcreve o livro de Lombroso. Pode-se adicionar que as mulheres mentem instintivamente. Todas as pessoas já constataram como as mulheres, quando em alguma situação inesperada, conseguem interpretar uma mentira mais ou menos inteligente. Além de mentirosa, é pouco inteligente. Sua primeira reação, mesmo quando ausente, é de construir uma mentira. Na síntese desse panorama da história dos pensamentos criminologicos, retomando sobre a condição feminina, pode-se afirmar que foi na conversa toda uma herança de disputas declarativos, né? Coisas absurdas. Aí a gente vai para o conceito de criminologia, né? Eu tive o primeiro contato com a criminologia em 1991, quando eu fiz a disciplina com a professora Verônica Mazaro, de Justiça. E realmente uma disciplina muito interessante, né? Para o Antônio Garcia Pablos de Buriti, a criminologia, a ciência empírica, interdisciplinar que tem por objetivo o crime, o delinquente, a vítima e o controle social do comportamento delinquente. E de acordo com a informação válida, contrastada e confiável sobre agentes, dinâmica e variáveis de crime, contemplado este como fenômeno individual e um problema social comunitário, assim como sua prevenção eficaz, as formas e estratégias de reação do peso e as técnicas de intervenção positiva no infrator e na vítima. Lombroso é considerado o pai da criminologia, o pai da antropologia criminal. Aí nós saímos, né? A criminologia sai da escola clássica e vai para a escola positiva. Considerado o pai da antropologia criminal, o médico italiano Lombroso, com a publicação do livro O Delinquente, em 1876, gravou o marco da linha de pensamento denominada escola positiva. Lombroso enfrentou que o ser humano poderia ser criminoso nada, submetido a características próprias, originárias de suas anomalias físico-psíquicas. Dessa forma, o nome seria delinquente, ou seja, portador de caracteres impeditivos de sua adaptação social, trazendo como consequência um crime algo naturalmente esperado. Não haveria livre-arbítrio, mas simples atavismo. Doutor Wesley, ontem ele já deu algumas informações sobre essa questão do atavismo. Assim, a escola positiva deslocou o estudo do direito penal para o campo da investigação científica. É um grande diferencial do positivismo, é justamente a questão do método empírico. Por quê? Porque a partir daí, a gente vai ver a análise e a observação, né? A contribuição principal do Lombroso para a criminologia não reside tanto em sua famosa antropologia, onde destaca a categoria do delinquente, ou em sua teoria criminológica, senão no método que utilizou em suas investigações, método empírico, né? Então, assim, ele foi o que ele fez. Ele examinou a partir do estudo que iniciou, ele examinou 25 de prisões europeias.
6.000 análises de delinquentes vivos e resultados em mais de 400 autópsias. Nombroso relacionado ao delinquente narco-alcoolismo. Assim, características físicas morais poderiam ser observadas nesse tipo. O delinquente narco possui uma série de estigmas degenerativos comportamentais, psicológicos e sociais que reportavam ao comportamento semelhante ao de certos animais, plantas e ativos primitivos selvagens. As ideias de Lombroso tiveram grande influência no Brasil, especialmente no final do século XIX e do século XX. Então, nós temos aqui, no Brasil, né, conhecido como Lombroso, os próprios Lina Rodrigues, Raimundo Lina Rodrigues, grande legista. Raimundo Lina Rodrigues ficou conhecido como Lombroso dos próprios, eminente professor de medicina. Ele criou a Escola da Bahia, né? Ele era maranhense, mas habitado na Bahia. E ele examinou as cabeças de Lucas da Feira e de Antônio Conselheiro. E aí a gente vê assim, uma mudança interessante, né? Como resultado dessa análise. Os resultados revelaram crânios com características consideradas normais para os padrões científicos da época, colocando em xeque a teoria ambrosiana. Eu coloquei aqui algumas fotos. Estão com uma publicação póstuma. Eu achei muito interessante. Ela é conhecida como as coletividades anormais. Por quê? Ele morreu em 1906, por 43, 44 anos. 30 anos depois, mais de 30 anos depois, Arthur Ramos, então, o que ele fez? Arthur Ramos, ele, como se tivesse organizado, ele criou vários textos, espaços, várias publicações de Arthur Rodrigues, e fez um escrito, né? Partes todas do código Arthur Ramos. Aí, no que Arthur Ramos fez. O interessante é que, fazendo o exame antropopédico da cabeça do conselheiro, como antes o fizeram na cabeça de Lucas da Feira, ficaram Lina Rodrigues surpreendido de não haver encontrado nenhum sinal de degenerescência que sua italiana dirigia direta, no exame antropológico dos criminosos. Na outra, aí o que a Lina Rodrigues diz, em uma dessas publicações que fizeram parte dessa obra. Com relação ao Antônio Conselheiro, o fim de impedir o desenvolvimento desta fé, como também para impedir a crença na fuga de Antônio Conselheiro, as autoridades exumaram seu cadáver para estabelecer sua identidade e procederam à autópsia. A cabeça foi separada, sendo que um crânio oferecido pelo médico-chefe da expedição, o Major Dr. Miranda Cruz, encontra-se atualmente no Laboratório de Medicina Legal da Bahia. Aí ele diz: o doutor São Oliveira, preparador de direção legal, e eu procedemos ao exame craniométrico desta peça. O crânio de Antônio Conselheiro não apresentava nenhuma anomalia que dissesse traço de degenerescência. É um crânio de mestiço, onde se associam caracteres antropológicos e raças diferentes. Aí conclui, depois, um crânio normal. Com relação a Lucas da Feira, o que a Lina Rodrigues fez? Lucas era um verdadeiro criminoso, porque tinha instintos sanitários, mas não era um criminoso nada. No máximo, um criminoso diabo, cujas causas psicológicas não seriam difíceis para tratar. Compreende-se assim o valor que se deve dar à ausência de caracteres criminais do crânio de Lucas. E vê-se como não podemos criticar os dados da antropologia criminal, prendemos preconcebidamente aos caracteres físicos correspondentes a uma falha análise psicológica. É preciso, antes de tudo, fazer os critérios do estudo completo. Aí eu achei interessante, na coletânea de vibrados da Braz, né,
do Leandro Fernandes, é isso que eu tenho. Achei muito interessante, né? Ele fala, então, o que é que ele diz? Embora a teoria de Longchamp já em fim do século XIX estivesse sob o questionamento, desacreditação, muitos criminosos, ouvidos, fanáticos, tiveram suas cabeças decepadas e enviadas para especialistas em faculdades de medicina. Desde que estudaram a cabeça do cangaceiro Lucas da Feira, que formou em 1849, nada teve encontrado de patológico na peça anatômica, o eminente professor Nina Rodrigues começou a questionar se as bases da teoria longchampiana não estavam identificadas para a ler. O mesmo se deu quando finalmente adaptou a cabeça dentro do cerebro. Ele foi entregue para estudos. Crânios sem particularidades, normal. Aí a gente vai para a literatura, né? A gente vê já em Beatos e Cangaceiros, Xavier de Oliveira, ele faz uma referência muito interessante. Ele não se explica, né? Ele viajou a ser, então, assim, ele escreve muita coisa importante. E ele fala sobre o paradoxal do Cangaceiro de Peito. Eu imagino que, mas aí fica para outra oportunidade. O que é que Xavier de Oliveira fala sobre o Cangaceiro de Peito? Zé Pedro, pois, não é uma vida. Não toma dinheiro à força, não mata por necessidade, não desonra, não semeia. É um cangaceiro valente. E só briga quando provocado por questões políticas. É um cangaceiro nobre. Ele sabe muito melhor vencer pela coragem que ele tem do que pelos crimes que possa praticar. Interessante que é um cangaceiro nobre, né? Face, boca, dentes e orelhas exemplares, a não ser cabeça, aliás, conforme vários de sua raça. Não tem nenhum outro estigma físico aparente de desmerecência. Aí continua sobre o cangaceiro aqui. Há homens acima de rei. Não há como saber porque são cangaceiros. Não são criminosos natos. Isso se referindo à teoria londosiana. Não fazem confissão de crime. Nem mesmo têm instintos perversos. É aquele desses. Aí a gente vem agora também com Anúncio Prata. Anúncio Prata é um sergipano, é um sergipano devagar, né? Então ele fez essa obra excelente, Lampião tinha algumas falhas, né? A gente percebeu algumas falhas, porque ele estava vivendo na época. A obra, se eu não me engano, é de 1934, essa obra, né? Então, assim, a gente percebe algumas falhas, mas ele também faz referência à questão da teoria de identidade. Ele disse sobre o Lampião. Contando anualmente, com 33 anos, vive política certeira, é cor de bronze escuro, tem 1,80 m de altura, todos maços, com cabelos pretos, caindo sobre os ombros. Feições puras, mas lacônicas. Sem nenhum estigma físico que atavido. Isso, aí ele está se repetindo a teoria de João Cruz. Ele também fala sobre falta seca, né? O perfil antropológico, a impressão que se tem dentro da falta seca é de um grande desapontamento. Por quê? Vamos ver. Cabeça disforme, face prognata, mamares, salientes, sobresseio, carregado, olhar curvado, orelha mal formada, não sei e sei mais. Nenhum destes caracteres que fizeram a celebridade do criminoso Marco são encontrados neste jargão contexto. Então, eu disse. E os caracteres apontados do criminoso Marco podem ser canonizados. Não se diferencia em nada do culto caboclo do mar. Antes cafuso do que caboclo propriamente dito. Toda seca é o tipo do adolescente mal saído da época liberal. Aí tem algumas fotos que estão no seu prato da obra. Aí a gente vai para o Péricles Ramos. Ele foi discípulo, né, filho de Nina Rodrigues. E ele é considerado o pai da antropologia
brasileira, né? E a gente, nos escritos, na internet, a gente vê, né? Fotos dele examinando, né? Volta seca. Tem algumas fotos, né? Arthur Ramos, examinando volta seca, fazendo exame anatomédico, né? Aí a gente parte para o José Lopes Espírito, que fez a autópsia da cabeça dele, Lampião e Maria do Bom, o que é que o doutor Lacha fez? Ele disse que o estado das cabeças possibilitou um estudo detalhado do corpo, falando da antropometria e anatomia de animais. Foram encontradas outras evidências que corroborassem a teoria lombrosiana, como a microdontia, a esferiana de orelha e a bomba da aparato normal, mas estavam ausentes significativos sinais para a caracterização do corpo. A exemplo das unidades cranianas e do prognatismo da mandíbula. Com relação a essa autópsia, eu achei muito interessante um texto de Frederico Fernando Pérez. Ele diz o seguinte, ele é muito interessante, poético, né, porque mestre é mestre. Ele diz sobre a autópsia da União. Caído no cascalho lavado do riacho do outro filho, que ali recebe um tributo magro como um que mais em volta, muros d'água do tamanho, estrelas viradas para cima, uma espécie de devolução ao infinito, de onde as rolara. O maior vampiro da história universal moderna, estrutura, senhor desse despendido mundo que arrasta possíveis e sonoros, o do cangaço. No Nordeste ancestral, e para que isso sobreviver, porque uma antropologia criminal ainda não em voga naquele 1938. E tantas juras de fé em torno de raça de tipos humanos que nos posteriores. Já morto, Lampião um assassinato da antropologia criminal. Ele tem em sua prisão aos chamados estigmas físicos de atavismo, examinado seu crânio pela medicina especializada do país na outra como constitucional desconcertante. Era tão importante para o bebê. Eu acho interessante que assim, nós tivemos alguns grandes petistas, né? Doutor Laje, filho, era alagoano. Doutor Arthur Ramos, também alagoano, né? Doutor Estácio de Lima, não, né? Também alagoano. Então, assim, eu achei interessante isso. E doutor Estácio de Lima, né? Todos sabem da polêmica, né, da questão da devolução das cabeças, né? O mundo, nos últimos anos, isso foi resolvido em 1969, né? Aí eu peguei aqui do livro de Luiz Huber. Ele pega uma fala, eu acredito que foi uma entrevista com o professor Estácio Felipe. As cabeças de Lampião e Maria Bonita foram ofertadas no museu há 20 anos pelo professor Lages Filho, catedrático da Cadeira de Medicina Legal de Alagoas. Aqui também estão as cabeças de polícia, as blancas, a Benedita, Chico Maria, todos cangaceiros. Compreendo perfeitamente o sentimento da família do Lampião, mas precisamos, principalmente, do campo científico, nos guiar pela razão, em vez de nos deixar dominar pelo sentimento. Interessante isso, por quê? Porque o doutor Estácio Felipe, ele era um ser humano extraordinário, né? Mas ele era um cientista. Então, ele tinha esses dois lados, né? Lados, assim, né? Ele ajudou os cangaceiros, as famílias dos cangaceiros, lá ele tinha a questão dele de cúmplice cientista, né? As cabeças estão conservadas pelo método egípcio de comunicação. Isso aí ele falava.
Elas são documentos estimáveis de uma época da criminalidade brasileira. Daqui a 100 anos, elas ainda demonstrarão que Lampião não era assassinado como Rosiano. Ele era fruto de condições sociais, políticas e econômicas. Foi uma vítima do seu tempo e do seu tempo. Essas cabeças são a lição de todas as obras de que fenômenos como o cancerismo não podem nem devem ser examinados com armas, mas sim com a criação de fatores que não propiciem a sua erosão. Essa entrevista, essa fala do professor Chapéu, eu pedi cabeças cortadas, né? Do professor Moacir e do mestre Luiz. Tem aqui algumas imagens. Tem algumas fotos aqui que eu botei do professor Estaspirina com o Ângelo Coque, né, com a Marida, essa foto também aí. Ele foi auxiliar lá, né? Ele era auxiliar na realidade, o professor ajudava, né? Esses financeiros e as famílias. E essa foto é uma das mais emblemáticas. Bom, terminando, aí a gente tem o doutor Martins. Eu estou lendo esse livro dele, excelente. Foi o que ele fez. Aqui ele fez um documento de várias publicações, né? Várias publicações, ele aqui fala de lombroso, de cabeças soltadas, fala de muita coisa. Nas pobres palavras dele, sou o derradeiro dos velhos médicos legistas, havia examinado filhos, ex-nascidos, e os restos mortais de alguns bandidos abatidos nas gargantas, e coincidentemente o padre examinava a cabeça do Lampião. Sobre a exumação, ele registrou assim como verificar e documentar em fotografias de cinematográfico que as suas pistas cruciformes não apresentam anormalidades, e não havia aposento doloroso. A cabeça de Maria Bonita apresentava poucas alterações, ainda não tinha os olhos abertos, porém, em poucos minutos, uma aragem do local do exame pulverizava-se sobre a imagem. Enfim, era mais eloquente das fotos contra o homem criminoso, se referindo ao Lombroso. Pelo determinismo biológico da Lampião, estava definitivamente negado em seu crânio a teoria de Lombroso. Isso ele fez, não foi a memória, essa informação, 2002, né? 2002. Bom, foram esses apontamentos. Esse artigo, né, que está aqui na nossa antologia, do Sérgio de Estudo de Fracasso, na realidade, faz parte. Ele é um capítulo de uma obra muito importante, né? Eu acredito, mais em breve, isso é relação, se Deus quiser. Obrigada pela atenção e pela paciência. Obrigado, presidente. E vou fazer esse exemplar para a paz. Obrigada. Lívia, muito obrigado pela sua presença, pela sua explanação. Lívia, para você recordar a sua cadeira, da continuidade às atividades. A gente vai fazer, já fez uma inversão, e a previsão inicial era a lançamento dos livros e após a palestra. Mas o professor tem falado e a gente fez essa inversão. Mas vamos agora retornar ao início com a atividade de lançamento. Então, eu convido a nossa primeira série, peço a presença também de Luiz Outro.
Durante a fala da vida, o microfone está tudo. Vocês perceberam? Não? Não. Aqui eu estava escutando um barulho diferente. Os dois microfones. É os dois microfones. É os dois microfones. Não, tem dois aqui, eu sou com só. E um para você. Não, quer um? Tá ligado, tá ligado. Tá ligado também. Vamos para introdução. Esse financiamento sério. Ele já é o veterano, o cordel, uma pessoa que tem estudado, e ela fez um cordel de homenagem. É mais para cá um pouquinho para ficar aparecendo aí. Fez 4 Dona Mauri e seja comer uma caixinha frita e cozida. Então, foi nesse ambiente que eu recebi ela lá em Boston, perto da minha casa e tal, e a conversa girava em torno de angás, mulheres, e veio na minha cabeça uma homenagem a Almeida Castilho. Quem é Almeida Castilho? Ela foi esposa de Jacques Moreira. Mas, antes dela ser esposa de Jacques Moreira, um dos meus primos legítimos são os sobrinhos legítimos dela. Então, tem um parentesco assim, meio troncho assim, né? Porque o cunhado dela, que é casado com Alfina, e ela era Almira, é irmão de minha mãe. Quem estuda genealogia está entendendo. Então, eu sugeri na conversa que ela fizesse um cordel sobre ela, tal, expliquei, ela não conhecia, não. É tal. Aí, eu e o Demir, né, fizemos uma alimentação para ela digerir e saiu essa obra. Então, eu fiquei muito feliz. Eu comprei 100 exemplares. Meu primo comprou 200. Está entendendo? E ela está lançando esse livro. Ele gostou muito. Né? Ele é cineasta, ele mora em Anápolis, né? Anápolis é Goiás. E ficou muito feliz, mas só que ele não recebeu ainda, que ele tinha feito uma viagem, ele parece que já chegou do Chile. Mas já está sabendo que a gente fotografou o material e ele está sabendo. E ele tem uma gravação dela, inédita. Há mais de século que essa gravação é discutida dentro da família, né? Para que se faça um documentário. Tal. Até hoje não saiu. A Célia consegue escrever a vida a Maria assim, da forma magistral. Nem lembrava de detalhes que minha mãe até falou, não sei se é segredo, minha mãe até falou, ele já se entendeu que ia matar a amiga. Minha mãe ela falou, foi em casa. Então, ele teve uma longa vida com ela, né, conjugal, separaram, ela alfabetizou ele. Essa música que tem 25 anos lá pelo ECAD. Eu também tocando essas coisas, comida na época do ECAD. Não sei como é que ele divide lá, mas está na justiça. Ela é uma pessoa, uma compositora, ela era professora de cena. E todas as provas que o livro mostram a participação dessa mulher na vida de Jacques Moreira e na música popular.
Muito obrigado. Certo? Informações. Há 10 anos atrás, esteve aqui em conversa pela primeira vez. 10 anos. Ele para aqui na classe e falei isso. Segunda informação. Agora, não. Pode estar traindo. Mas, a Deus, nós queremos nesse momento homenagear. Vamos lá na floresta, exatamente 10 anos. Para mim, professor, talvez vocês são especiais na minha vida. E de 2010 para cá, eu me aposentei de instituição da universidade e comecei a trabalhar na cultura. Comecei a estudar o cangaço, investi na cangaceira a primeira vez para o abertura do Parque de Cangaço na Câmara, né? Floresta. Né? E lá para cá, me apaixonei e encontrei dentro da história do Nordeste, dentro da história do sertão, da história do cangaço. Isso me fez assim, já que eu tive aposentada na universidade, uma pessoa que conheceu outros horizontes, já que na minha infância e adolescência, eu tive muita oportunidade de me aprofundar em estudos, meu pai era analfabeto, minha mãe também, né? E encontrar outros, e encontrar também tantas pessoas maravilhosas, pessoas, vocês todos já não aparecem, são especiais para mim. É uma honra muito grande, uma alegria, sabe? Uma honra muito grande, uma alegria, que eu hoje da alegria. Porque eu vou valorar chamar classe e falo para dar dos certeza. Então, quando comecei a estudar o cangaço, estudar o brincar e cangaceira, comecei também a me envolver com a Itamar do Cordeiro, que tinha uma ligação muito grande do Cordeiro com o cangaço. Eu escrevi já 2 livros, o cangaço do Cordeiro, os teus 6 horas, dentro desses temas de cangaço, de Cordeiro, sempre usando os versinhos e tem Cordeiro espalhado em diversas obras de outros amigos. Isso é uma alegria muito grande. Agora, fui lendo o cangaço e fazendo o Cordeiro. Igual quando eu via algo logo no livro, me dava vontade de fazer um cangaço. E logo vai se livro, não é? Então, assim, só dentro do cangaço tem mais de 50 livros. Eu acredito que começou a ter bastante dentro do cangaço, do Cordeiro. E daí em diante, de alguns anos para cá, eu assumi o pseudônimo de Maria Paraibana e comecei a me preocupar mais com as mulheres. Com as mulheres, deixando o tema cangaço. E fiz alguns cordéis referentes eu pensei a Maria da Gênesis Pimentel, que foi uma das primeiras mulheres a escrever um pseudônimo mais dentro do cordel, a Ana Iberiz, algumas mulheres que foram. E quando o professor me falou assim, por alto, e Almira, eu disse: tem uma mulher que pode escrever, essas mulheres guerreiras do passado, porque eu aparecer, que era mais escondida, esses guerreiros. Para mim foi uma alegria muito grande. E quando comecei a escrever sobre a Almira, me surpreendi. Pensava em fazer um cordelzinho pequeno, cordelzinho pequenininho, 11, 16, que é um livro que comporta de 32 a
a 34 versinhos, porque quando dá mais de 32, 34, foi a 74 versinhos, tem que ser um livrinho maior. Deixa eu ver aqui, né? Porque a história dela é muito bonita, não é? E é uma mulher que, se não fosse por ela, o Jackson Bandeira, ele não seria o Jackson Bandeira que a gente tem na nossa música brasileira, né? E a projeção que ele teve aqui no nosso país. Né? Então, esse cordel, ele é um cordel comprido, eu estou dizendo a vocês, 74 estrofes. E eu vou ler algumas estrofes sobre vocês. Né? Muito obrigada, professor. Eu estou honrada de o senhor ter me dado essa dica para fazer um cordel dessa mulher tão especial. E é um cordel com 74 estrofes e 7 versos, 7 ilhas, e 7 sílabas em cada verso. Verso, 7 sílabas. Com o nome Almira ao final. Uma estrofe de 6 versos. Almira Castilho, arte e sensibilidade da rádio atriz e compositora nordestina. Um cordel para uma dama, a nobre Almira Castilho, pessoa de fino trato, com sorriso comprido, uma artista preparada e estudando jornada, a dança foi escolhida. Descobriu sua vocação quando ele era criança, no meio da escola, inventa passos de dança. Na turma se apresentava, dublando, ela arrebentava, seguindo confiança. Formou-se em pedagogia, rimando pelo secundário, a professora Mimi, com jeitão visionário, pouco tempo lecionou, a rivalda lhe chamou para compor o seu cenário. E ela foi convidada sobre o corpo ensaiar, onde Charles Bandeira queria se apresentar. Sebastião não foi o tema, que alterou todo o esquema. É a vida que tem que tomar. Dançarina graciosa, rebolava diferente, igual a Sebastiana, divertia toda a gente, criando coreografava, no samba copiava, o gingado envolvente. A rádio, todo dia, o concurso, a seleção, rádio atriz, era um sonho, um desejo de coração. Com ela concorreu, ganhou logo e acendeu, entrando na estação. Juntou-se a Valdéria Arthur, o baiano Portuguinha, começou a escrever com ponto na envilha. A composição bacana, o chiclete com banana, e a Almira a quadrinha. Este famoso sucesso foi o fundo musical de Almira e Borbulinha no Reinaldo Magistral e Jackson, a majestade, do Rio, autoridade, cenário especial. Ele, José Gomes Filho, que também vinha chegando, iniciando a carreira e na música se firmando, empolgando bem contente, conversador envolvente, foi logo se enfumando. Olhos claros, atraente, com todo violão. Assim era Almira, moça de bom coração. Se enamorou do baixinho, paraibano magrinho, um bamba na percussão. Iniciou a carreira, com ela o Gordinha, um amigo de jornada, em um tempo compondo na igreja, em um tempo complicado para a mulher era babado, seguir sozinha. Na rotina do trabalho, em pleno rádio jornal, nos corredores da empresa, o encontro foi fatal.
conhece o companheiro, indo com seu pandeiro em cumprimento formal. Almira foi um sentido da vida do pandeirista, impulsionou a carreira e a profissão do artista, por ela, o escolhido para ser o seu marido, uma vivência idealista. Deram-se em casamento com muita celebração, foram 3 dias de festa, selando a união, matrimônio especial, o folclore oficial, os costumes do sertão. Almira foi paciente e controle emocional era o eixo que faltava para o profissional. Alfabetizou o parceiro, fez o chasson do pandeiro, artista nacional. Viviam em comunhão, Almira tudo fazia para preservar o marido na alta hierarquia da música regional. Um homem de cabedal, a atração conduzia. E subiu, ficou no alto, fez da arte sua razão. Porém, os louros colhidos foi com marido em questão. Fez o melhor, não ligou, feliz enquanto durou, até a separação. E foi o fim da carreira. Se fecha a boca da cena, esbarra em obstáculos, fica sensível à morena. Tanta conquista, fez ganhos de diarista para conseguir, para conseguir vida plena. Uma artista talentosa, um trabalho essencial, difundiu a boa música, um legado magistral, importante, pioneira, ícone brasileira do estado original. Participou de filmagens, numa fase de sucesso, e mostrou-se para o mundo sua arte e seu progresso. Nos filmes, a alegria, rica coreografia, que exportava com o ingresso. A olindense Almira fez 101 anos de glória, relembrando seu carinho, seu passado, sua história, que marcou sobremaneira toda a música brasileira pela bela trajetória. Se foi a Almira Castilho, 86 anos tinha, aquela manhã cinzenta, a branca e rainha, essa alegria dura, órfã ficou a cultura, sua a ela toda emoção, de aplausos e gratidão, representou o Nordeste com garra e satisfação. Criou, compôs, fez história, hoje o seu nome é memória, do reinado de paixão. O Cordeiro é uma dádiva que nos remete ao céu, para saber de toda história, a pequena do Cordeiro. Eu tenho muita satisfação que hoje, aqui, nessa cidade maravilhosa, eu também tive um encontro com outra pessoa maravilhosa. E me foi feito o convite, me deram uma cantada para a minha meu próximo trabalho. Uma mulher tão guerreira quanto a Almira, não é? E hoje, lá no centro cultural, vocês viram aqueles quadros lá, não é? E eu, com muita honra, vou fazer um papel coreográfico da Maria da Conceição de Souza Caú. É uma grande coisa. Eu, então, Deus abençoe. Maria da Conceição de Souza Caú. Conhecida aqui na Câmara, simplesmente Conceição Caú. É a autora daquela galeria
floresta. Isso é sensacional. A altura da capa da primeira edição do meu livro, Floresta com a Terra. Era a meu pedido, passei para ela uma fotografia com as cores de caralheira. E ela reproduzia de uma forma magnífica. Como na época havia problema, problema de custo na produção e na impressão dos livros, para variar um pouquinho do que era que fizesse preto e branco, para não ter cores. Quando ela fez em preto e branco, eu olhei magnífico, quarto na minha casa em Maceió, aí, mas dentro de alguns. Qualquer hora eu trago aqui para a minha casa, aqui em Floresta. Mas na hora de que ela fez, a gente deu um jeito de colocar a cara de amarelo na cor das cores do caralho dele. Muito bonito. Primeira edição do livro. Em Recife, não lembro exatamente agora, ela chega na parte dele. O pai morava e eu morava lá. Acho que não. Eu já morava fora. E ela esteve lá. Vocês são chamados Seição. Vocês são chamados. Faz aí uma desenho de. Ela olha um negócio de 3, 4 minutos. Tá bom. Aí meu pai se atuava também, e ela eu acho que meu pai não deu um vocês tiveram oportunidade, se não prestaram atenção, lá onde a gente fez o lanche, lá na minha casa, uma das paredes está no desenho que ela fez. Essas quatro caricaturas, se olha meu pai, sabe? Bom, mas passar o tipo de lançamento. Não me lembro pela ordem, mas vamos começar a pensar. Pode. Boa noite. Os amigos, colegas, frases, freios, planejados, anos, segue anos, vai. Maravilhoso que essas histórias. Sério. Cristo se antes de começar, eu perguntava para eles. Eu não sabia perguntava isso. E aí eu constatei que hoje, dentro da Abrás, da PAC, eu sou técnico. Eu lancei em 88, uma época que era difícil. O acervo de obras da pesquisa era extremamente. E não havia bibliotecas, e não havia internet, não havia. E hoje facilita o trabalho. E eu me lembrava, voltei no tempo, de 85, eu comecei a escrever uma Brasília, passei 15 dias em Recife, pesquisando o acervo de agropecuária.
jornal, a biblioteca, ali às 7 horas da manhã, dele, uma hora de fechamento assim. E eu estava lá todo dia, 10 dias, sempre estava lá, funcionário lá. Eu olhava para mim lá dentro, ela entrava e eu entrava para casa. Eu folhei os passos, os cadernos, os jornais, o centro de futebol, o centro de livro, isso sobre e hoje eu trago para vocês mais um trabalho que é esse para apresentar este quadro. Eu nasci de e segue a mesma linha que os colanos assim, e eu nasci de Lampião, de Ásia, que é o primo CC. O prefeito, segundo os demais. Mas foi ele que me jogou nessa tentativa desesperada de localizar os personagens do cangaço. Por que eu entendi quando eu lancei Cangaceiro do Nordeste? Você não ia mostrar. Se alguém conseguia dizer 50 cangaceiro. Mulheres devem fumar. Hoje, esse livro tem a satisfação de encontrar comigo 300 cangaceiros, 70 cangaceiros. E surgiram a maioria no anonimato. Porque ainda hoje, 77 cangaceiros constam somente assim. Morto no combate da fazenda tal do Piedade. E até hoje a gente não conseguiu 77 que foram mortos, 76 homens. Então, esse trabalho que o nosso segue essa linha, vai trazer a luz 271 para trazer. Eu estava dizendo ao e eu mais trabalho conseguir esses 271. Eu nasci de eles, praticamente, e também pode ter livros, essas já puxaram, isso, já mais. Porque eu quero ter isso mesmo, se atreve a entrar nessa coisa. Eu só quero que agradecer muitos isso é eu está fazendo interesse, mas é assim. Se quiser entrar e fazer uma obra séria, está? Enquanto já tinha um pouco de peso para viscerais, já tem uma bebida, já tem uma bebida, já tem uma criança aqui procurando informações, é parente de quem você conhece, ouve falar, é da tua terra, e aí essas informações os vertentes, aqui quando saiu outra edição, saiu uma informação. E todos vocês que precisam de pesquisa, escreve, possam utilizar as pesquisas. Foi pensando naquele lugar para conseguir os 300 estudantes que eu relacionei. Lá em 81, só relacionei, só não. E eu passei a fazer isso. Eu sei a dificuldade para escrever um livro. Mas, por acaso, geral, eu então, eu quero trabalho que faço.
assim desse. E quando alguém liga aí, sinceridade, assim, das romances, eu lancei dois, para voltar, graças a Deus, e de lá para cá eu recebi praticamente 300, mais de 300 pessoas que mudaram, que entraram em contato, que escreveram, que me forneceram sítios para que a segunda edição saísse, saia bem mais romântico, mais informação. Então, é isso que me move a continuar nesse caminho. Tá? Desde esse sempre essa saúde. Então, 40 anos nessa vida. Até eu sempre essa situação. 40 anos. 40 anos. Esse macaco. Muito obrigado. Conta me. Esse momento, nossa senhora. Como sabe, a sexta-feira de manhã, a gente estava nós de hotel com a sede, aqui, e lá tinha aparecido uma característica que eu perguntei quem foi que convidou eu conheci, e que era do nosso grupo lá. Aí ele disse que me convidou foi que levar por mim. Aí nós fiquei, aí lá no seu filho, é bom. E durante a apresentação lá, cada série, cada fosse apresentando, ele vai e diz que conheceu o José Liberato. E o José Liberato. E contei para ele que ainda tem para então, ele matou, acho que era uma não, ainda na minha idade, ele clássico, aí ele disse que conheceu, eu perguntei que cidade, ele falou aqui, aquela região ali, tá? Eu achei, aí eu achei que era o nosso conhecido José Liberado Picoda, né? Então, eu achei que era. Que matou o Zé Pronto. Aí, eu até, você conheceu, ele conheceu, cara. Eu e olha, por isso também, tem aqui um muda na virada, tem José Liberado Picoda. Aí eu aqui, estou falando só para. Aí deixa eu ver se puder liberar. Timora, tá? Timora não está. Está somente José liberado. E diz apenas o seguinte: de José liberado. Um dos caras mais valentes que teria do banco, agora acompanha aí, para ver até que ser ele mesmo. Que ajuda o sertão e Paraíba no início dos anos 20. Era irmão do cangaceiro João Liberado. Com o chefe, jogou-se a lampião para a prática de assaltos e assassinatos. Como, por exemplo, a marca de São José do Ponte 22, para assassinar o comerciante de suas vagas supermercados. Não se tem notícias do seu paradeiro. Seria o que por isso? Ou está distorcido para poderia ou no José Liberado. Foi poder. José Liberato lá em Itália, realmente, que é São Leão. Agora, esse José Liberato aí, ele
combateu junto com o Lampião, 30. Isso. Lá que precisa de Isabel. Isso. Porque foi para o Coronel Zé Pereira conseguiu arrebentar aqui na Ribeira Netônia, no navio, né? A Ribeira que é o cerveja de, você quer dizer, combateu Zé Pereira. Então, ele combateu no exército de Zé Pereira. E teve um combate, realmente, Leonardo contando no livro de Floresta contra Fogo, e Zé Liberato estava juntamente com o Lampião brigando contra a polícia, e o Lampião conheceu ele. Aí eu acho que aí eu preciso liberar. Cuidado com esses tiros. Não tome cuidado, não, capitão. Porque o Lampião sabia que ele era grande inimigo, porque ele tinha sido o braço direito de Passeio Honório, e ele disse essa comigo. Certo? E Assim, eu fiquei surpreso, porque depois que o Lampião foi para lá, depois que atravessou o São Francisco, ele não voltou para aí, não. Não, é o seguinte, Zé Liberato matou Zé de Souza, que era grande inimigo de Passeio Honório. Então, o clima ficou pesado para ele em Betânia, então ele foi para trabalhar com Zé Pereira, a Paraíba de Isabel, juntamente com o Filho Criança. Zé Pereira ele conseguiu arregimentar todo tipo de jagunços e cangaceiros dessas hostes aqui do Pajeú. Então, tudo que tinha de cabo bom da espingarda, da espoleta, ele levou para lá em 30. Só que o Lampião esteve num combate na Areias e Manaria, e Zé Pereira e muitos dizem que não havia apoio, né? Não havia proteção. Zé Pereira enviou... Areia de pelo sinal. Enviou... Areia de pelo sinal? Sim, antes de 24, antes que Souza. Zé Pereira enviou uma missão dele, de Isabel, para auxiliar o Lampião na briga com a polícia paraibana, o sargento o Magalhães, que é o nome dele. Raimundo Donato, de Magalhães. E combate Nazarés, que morreu o Nazareno Gabriel de Souza, esse fiel. Em 24, Zé Liberato já matou o Zé de Souza aqui no momento em que foi lá. Em 21, ele matou o Zé de Souza. No ano não aniversário. Foi quando o Zé de Souza voltou de pesqueira. Matou. E em 22, 23, ele já estava lá, não precisa saber. Deixa, eu levantei só um pouquinho. É uma figura que merece ser registrado uma coisa específica, muito clara do que eu escrevi. Entendeu? Figura. E estou falando aqui, estou aproveitando para enriquecer a nossa noite. O Zé Liberato, ele, um amigo do Cifroveste, foi um daqueles que se apresentaram enrolados pelo o chefe de polícia, Souza Leão. Veio aqui em Floresta, juntou a liderança de políticos aqui, fez um acordo que seria todos os criminosos se apresentarem, seriam levados para o Recife, ele não sabia que era, seriam levados a Recife, uma varanaria do gentil, liberaria todo mundo, voltava todo mundo, sem ter que matar na justiça. E o Zé Liberato foi um que se apresentou. Ele vivia aqui nessa região que já está vivo. Salvo engano, até na fazenda Jatobá, dos pais e do. E já estava lá, Dona Alice, salvo engano, estava lá também. Morava lá, por ocasião que o cangaceiro Santiago estava aqui na região do Davi, e tem o Fosso Ferraz, que tinha uma equipe ali pronta para toda hora. Quando ele soube que estava pronto, eram 2 ou 3 homens e 2 mulheres, coisa desse tipo, era um grupo pequeno. Mandaram chamar o Zé Liberato e mais outros para arrumar os carros. E ele, lá na fazenda Jatobá, aqui na periferia do Recife,
ele pega lá as armas, junto faz, sei lá, e quando vai saindo, salvo engano, foi Doralice, a esposa de Dulce Jardim, privilegiada por pai. O segundo pai de Dulce Jardim era quando ele vai sair, Doralice olha, ele está ali ao mercado, com o rabicho quebrado. Aí ela vira para ele e diz: você vai assim, calçado desse jeito. Eu não vou lá para correr. Ele foi com o mercado de rabicho quebrado. Mataram, não lembro bem, mataram todos. Mas o Miguel ficou ali, naquela. Posteriormente, ele teve um problema, com uma barreira de Souza, você já ouviu falar, sabe, famosíssimo aqui na Betânia, que era a floresta na época, teve um problema com um envolvimento com uma sobrinha de Zé Souza, e falou relacionamento. E Zé Souza, como que quis forçar o Zé Zé Liberado para casar com a sobrinha dele. E aí Zé Liberado disse: não vou casar, não quero casar, não. E vai na conversa aqui, vai esquentando, e aí Zé Souza diz: ó, cara, eu já matei mais de 10. Aí o Zé Liberado responde: só matei um, mas se precisar, matar 10. Foi para casa, armou-se, voltou na mesma bagunça. Foi isso. É uma figura excepcional. É uma figura excepcional. E a gente sabe disso porque ele morou na época, foi Zanozinho, filho de Zanozinho, morava lá. Mas é uma figura impressionante. Luiz, realmente, como você disse que ele das bolas ele é, e a família é seria da bola dela, e que realmente correu de Augusto, para ser claro. Isso, as pessoas. Isso, o de Augusto. Depois disso, na semana, na outra semana. E ele estava junto com a Rolando também, da Argentina, e foi lá nesse areia do principal, do município. Aí essa história é hoje é mandar um cobrar, porque ele queria que cobre. A gente desvela algumas coisas. E a gente está parecendo um tiro de vez em quando, que foi alguém da história, porque o Romir já retirou o Museu de Luz. E ela aqui, a imprensa sabe disso, toda a cena dele. E foi um dia que mostrou isso naquele trabalho que ele mandou o vídeo. Olha na cara assim. Então, é assim que a gente vai construir a cidade. Isso? Vai todo dia que a gente no único local, pessoas como Bismarck e Luiz Ferraz. Então, a gente vai comentar. Né? Oi. Eu gostaria de saber ainda do nosso cara, independente, todos os caras, os cadastros de estudo, e ter conseguido detectar algum cacete, tanto é pessoal quanto o estudo, e também foi praticando. Já que há alguma possibilidade de ajudar os cangaceiros, eles foram um cara muito próximo.
Na verdade, surgiram atos mais até pela distância. Quando eu escrevi foi 13 e 14. Quando eu só começou a levando, e veio. Então, essa distância está só em relação ao levando. Quando eu escrevi, são nascidos dele, não eram profissionais, a exceção dos três, né? E a exceção dos outros que nasceram foram encaixados na salva. Ali eram profissionais e a turma do poder era profissional. Então, o resto era, sim, era lavradores, pessoas que saem trabalhando. E pode ter acontecido como que é igual, né? Enquanto eu tenho pensado que eu tenho falando, mas eu não sei. Aí, às vezes, como o leitor, ele pega um livro de tempo, ele sabe, ele pega um livro de tempo, ele chega muito na casa, não tem nada. Porque existe algum que estão nascendo, azulando, sabiá, veja, e que eram todos os que nasceram desde o tempo de calão, tiveram. Vamos nascer. Entendeu? Obrigado. Dando sequência, e falta. Cadê? Fabiana. Cara, respondeu ali atrás. É. Vem cá, Fabiana. Entrega aqui a letra, se a gente esqueça, que ela esqueça aqui. Fabiana, com você, fica à vontade. Boa noite a todas, a todos. É um prazer estar aqui pela primeira vez na Ribeira do Pajé. Agradeço ao presidente Boquim pela oportunidade e dizer que eu sou uma neófita do assunto. Célia bem sabe. Pelas mãos de Guilherme, em 2023, eu fui com Carolina Garça cantando. Quando saí de lá, eu me lembrei que Antônio Silvino tinha um dos meus bisavós, tinha sido boiadeiro dentro do teatro da Região. Aí eu disse, eu vou fazer um arquivo, lá no que virou. Eu vim aqui, as avanças eu participei, os sermões de Silvano por Natal. Isso aqui, o sem ler esse livro, consegui muita coisa inédita no jornal, dos jornais lá na Paraíba, né? Consegui muito material inédito das andanças de Antônio Silvino na Paraíba, inclusive, Antônio Silvino foi um dos únicos cangaceiros que andou realmente pelo litoral do Rio Grande do Norte da Paraíba. Nenhum outro cangaceiro ousou. E Antônio Silvino foi ali para as bandas de Ramaguá, né? Então, fica aqui o registro de Catandu. Eu não coloquei muita coisa porque eu não conheço a região, né? Então, para você falar do lugar, geograficamente, que você não conhece, você termina errando muito. Então, eu preferi falar só as regiões que eu conheço. De lá para cá, eu fui sendo convocado pelos amigos, pelo livro sobre o cangaceiro Chico Pereira, que muitas vezes a gente nem disse que é cangaceiro, às vezes a gente está falando sobre isso. Depois, o professor Pereira disse, fala sobre isso aí, é fácil, fala sobre o Sabino Gomes. Saiu o livro de Sabino das Abóboras. Eu sentia falta de um livro que contasse tudo que foi publicado já sobre Mossoró. Terminou saindo esse tijolo aqui, né, sobre a passagem do Banco Campeão pelo Rio Grande do Norte, e o que aconteceu depois, né, que foi o ataque a Mossoró, o fracasso foi um divisor de águas
o período lampiônico. O lampião teve que sair daqui dos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará, para cruzar o São Francisco e ficar internado lá pela Bahia e Sergipe. E, por último, eu venho se aproximar do ano de 26, quando o icônico para o Nordeste foi um ano muito difícil, principalmente para o Nordeste do povo brasileiro, porque nunca se correu tanto da polícia de Cangaceiro e da Coluna Prestes, como ele precisa. Eu tenho uma satisfação de que esse livro fosse apresentado pelo mestre Bismarck e prefaciado pelo outro mestre Adriano. Então, ano passado, no final do ano, saiu esse livro aqui, O Sertão em Chamas, Lampião e Prestes, em 1926, onde eu retrato todas as tropelias dos dois bancos. O banco de Lampião, que, desde Juazeiro, estava todo bem paramentado, com armas novas, munição do exército, tudo novo, né? Devido lá ao convite de Dom Bartolomeu, para combater a Coluna Prestes, que já tinha passado até por aqui, quando ele estava em Juazeiro. Então, o nordestino pobre, né? Quando ele não estava no corrente do Lampião, tinha passado Prestes, tinha deixado terra arrasada. Você imagina passar por seus filhos, pela sua fazenda, 900 homens que foram. Deixa tudo arrasado. Né? Quando eram dos dois, eram as volantes atrás, os cangaceiros, e também da volantes. Né? Então, eu faço uma espécie de área do capitão Lampião e do general Prestes. Nenhum foi capitão e nenhum outro foi general. Mas aí eu fiz a ponte e depois tem algumas outras colocações. E, finalmente, por enquanto, eu saí um pouco do cadastro, mas nunca da vinda do Nordeste, e comecei a pesquisar algumas guerras que aconteceram no Nordeste. Aí eu vou escrever sobre a Guerra dos Bárbaros, né? Mas primeiro tinha uma guerra na Paraíba, que tem muito a ver com Pernambuco, e das salvações de Hermes, 1911, 1912, que é a guerra de Augusto Santa Cruz, lá em Monteiro. Só que eu pesquisando os processos, os documentos, eu vi que um dos protagonistas da história tinha sido apagado por uma questão política lá na Paraíba, que foi a família Dantas. Quando eu peguei o processo do Tribunal de Justiça da Paraíba, um processo que foi gerado devido à guerra de outra coisa, brasileiros costumam de chamar revolta, nunca guerra civil, mas são guerras civis. Se você pega no dicionário específico o que é uma guerra civil, é o que foi a guerra civil, e é o que foi a guerra lá no Monteiro. E Monteiro não, o Cariri, parte do sertão paraibano. Quando eu peguei o processo do Tribunal de Justiça, eu vi que dos 52 iniciados, 6 ou 7 eram grandes fazendeiros da família Dantas do Monteiro. E todos os livros que já tinham sido escritos sobre, que falavam, principalmente Guerreiro Tocado, que é uma versão fosse o Pedro Lucas, que nem sabia das guerras na Paraíba. Bom, mas quando eu peguei, só se fala em Augusto Santa Cruz. Aí, quando eu fui ver o protagonismo da família Dantas, nessa guerra, que era uma guerra pelo poder, falando rapidamente, até a proclamação da República, quem mandava em Monteiro era a família Santa Cruz, quem mandava em Teixeira eram os Dantas. Com a mudança de regime, eles perderam o poder, e quando chegou em 10 e 11, quando eles viram a questão de Hermes da Fonseca trocando
né, os governos, principalmente aqui em Pernambuco, eles fizeram o quê? Vamos fazer uma bagunça danada do Estado que o presidente da República votou nós. E princesa foi do mesmo jeito. Então, surgiu esse livro aqui, que eu lancei em dezembro de 1912, A Guerra dos Landas e de Santa Cruz, né? E vou estou dando continuidade. Já está com a Guerra de Cerveira Princesa, e estou começando a contar o grande final, né? Que é a morte de João Pessoa, João Landas. Então é isso, pessoal. O carinho de cangaço, esse tipo de estudo, em que a gente é convidado a terminar ficando e fazer o cangaço, proporciona que a gente adentre na história do Nordeste de uma forma nova, antevendo, feito através de uma metodologia adequada, que a história não é bem aquela que foi contada nos filmes. Tem muito ainda que se pesquisar, tem muito ainda que se garimpar pelas nossas raízes. Deixa eu usar para fazer relatar, pessoal, sobre a venda que transferiram a Nordeste e a eu me lembrei de uma história interessante. Durante a guerra, Minas Gerais, fechado na casa. Minas Gerais foi um estado chamado para combater as suas escolas. E aí, a Minas Gerais, são deixados por isso. Aí, esses caras desfeitos, caminhar uma sobre disse que o gabinete estava na capitã, aí lá veio uma tropa, cavalo, aí pararam, cantaram os cavalos, e aí você, paulista ou mineiro? Aí o mineiro disse, paulista, então mineiro. Aí ele disse, mineiro, nós somos paulistas, pau dele, deram uma pizza dele, deixaram ele todo 30 dias na água do sal. Aí o mineirinho volta, quebrado, para na aula, o cara veio na tropa. Aí ele disse, e aí, cara, mineiro ou paulista? Isso. Paulista. Dentro do cacete desse cara, ele é traidor do cara. Pedro mineiro. Aí, se eu digo que eu sou paulista, se eu digo que eu sou mineiro, agora ficou lá. Rapaz, 6 meses depois, aí eu vou só matar a telinha. Aí ele voltou lá, cabelo da escada, lá veio uma tropa. Aí, ele, a tropa vai passando, o soldado disse, capitão, tem um cara lá em cima dessa árvore. O vídeo está lá em cima. Aí pararam embaixo. E aí, cara? Mineiro ou paulista? Tem lançamento. Não, né? Bom, pessoal, já passamos das 10. Eu pretendo sacrificar a minha palestra, sacrificar o alcançamento, que eu sabia que teríamos aqui novas informações, e não poderia deixar de chamar vocês. Para uma oportunidade, até porque nós devemos a ocorrência de não nos permitiu irmos ao cemitério. Fica para uma oportunidade, porque pode guardar coisas para o nosso próximo encontro. E a minha palestra, eu iria falar sobre os reflexos
da evolução do país, do processo de criação de vilas do sertão pernambucano. Até os momentos antecedentes à criação da Vila dos Outros, era um processo. A partir daí, mudou completamente. E eu queria passar para vocês essa reflexão, como é que era o processo, e a partir daquele momento, como é que a coisa se deu. Onde a gente estudando o Wesley, ele escolheu vários negócios, principalmente as revoluções que se instituíram, serem militares, se não comandando, mas de certa forma diferente daquelas revoluções, Revolução Pernambucana, 1817, Revolução 1824, Federação do Equador, um pouco diferente do que a gente passou a ver depois da transformação étnica. O Wesley também nasceu no desenvolvimento formal, principalmente os militares, que eram em 1930, realmente se chama revolução, é bom que chama, claro, para viver. Então, geralmente, em 1964, qual a diferença? Militares, realmente é um apoio na sociedade. Época, quer dizer, cada época que a gente tem, as coisas que tem que raciocinar como as pessoas da época, o momento em que se manifesta, militar estava sendo candidato para ser revoluções. A gente nem sempre foi assim. Mas deixemos para uma próxima oportunidade. Aí sim, aí a gente tem um tempo mais adequado e a gente fará essa exploração para vocês. Eu queria agradecer a presença de vocês. Hoje não tinha convidado, mas eu entendo que foi bastante excelente. Eu iria lhe chamar, mas o fechamento aqui para a gente ver o que é que você tem aí, de novidade para a gente. Ele foi bastante produtivo, a parte da manhã. O dia de hoje foi excelente para mim. A conversar lá com a. Eu estava. Quando eu cheguei em casa, eu filho de perto, e aí, como é que foi? Foi excelente e ele tratado importante. Também é uma assunto fácil. Para você aprender esse cara. Não aprenda a você fazer esses cordéis desses versos, para complicar a coisa. Para qualquer um, não. Mas muito bom. Pega da noite, excelente. Hoje de manhã, embora. Bom, aí eu não posso deixar isso. Que pega ao que nós a falta de presença do nosso povo. A gente faz um evento como esse, traz especialistas do Brasil todo, dando nos seus lá nos estados, mais o pessoal mais aqui, né? Mas a gente tem uma oportunidade de estudar aqui em Floresta. Não digo só isso, você deve estar acostumado com isso também. Eu não sei, a gente não consegue conseguir envolver o pessoal da terra, trazer essas pessoas para ouvir, aprender essa história nossa do sertão. Esse é o que você é o nosso carro. Eu fico assim, a gente fica. Nós ainda bem que estamos aqui no auditório, já com uma hora desse, as pessoas aqui.
Mas a gente não gostaria que isso aí tivesse uma memória envelhecida pelo pessoal da terra, não só os acadêmicos, seus valentes, seus amigos que vêm à nossa terra. Infelizmente, é assim. Todo lugar, assim. A gente não aprendeu para realizar só para a gente conseguir realizar o auxílio do cordel, claro que nós temos uma dificuldade que estamos em férias, estudando em sabe, foge da escola período de férias. Mas se chamar o colégio do EPA, dona do EPA, cunhada da Adriana, eu sei, olha, manda pessoas aí para apoio, se alguém tem interesse em estudar. Ana Neide, vê aí no CESUAS, na faculdade, aí a Neide ainda sacou uma coisa mais interessante. Ela divulgou a possibilidade de aquelas horas flexíveis que se faz para determinados cursos. E aí ela conseguiu também trazer o EPA e Ana Neide, o CESUAS, conseguiu trazer algumas pessoas para a terra. Mas nada, aí foi muito. Mas a gente vai insistir, vai continuar enquanto a gente tiver força e tiver pessoas como vocês que sempre estão presentes, estaremos aqui. Luiz, quer cá? 3 minutos. 3 minutos. O nome da nossa aqui presente é uma novela X. E a última frase eu disse uma coisa muito importante. Não sei se vocês se atentaram ao que ele falou na última frase. Nós vamos persistir, vamos continuar. E o propósito que a gente fala hoje é nada de trazer o acalento Bismarck para esse seu desabafo. Um abraço severo para esse seu desabafo. Floresta, Diana. Floresta. Floresta não nega. Floresta, Deus, não nega capim grosso. A floresta nunca negou panela d'água. A floresta nunca negou o tapor, a mãe d'água, a misericórdia. A floresta nunca negou o navio, a várzea comprida, o espinheiro, o autor. A floresta nunca negou o algrosso, o gravatado, o sabiucá e a barra do pajão. A floresta nunca negou o Serra do Arapá, o Mano e Barra do Silva. A floresta nunca negou Nazaré do Rio, Ema, Vaza do Ipó, Botacé e Barrigona. A floresta nunca negou. E nós nunca podemos nos negar. Eu nunca negarei a floresta. Leonardo, nunca negastes nem negará a floresta. Então, tá, a floresta eu posso dar a ela. Porque Rui Barbosa, certa vez, enviou uma carta para Joaquim Nabuco e disse, tal como eu disse a Leonardo, prepara-te, eu te levo um presente. Chegando no Bismarck, no Rio de Janeiro, Anitta, o Barbosa levava um presente. A maneira de um papel. E eu disse, por que o Barbosa? Por que esse papel, e essa caneta?
governador. És o único presente que eu posso te dar para dominar o mundo. Governador, com papel e uma caneta, diplomata pelo Brasil, pelo mundo, conseguiu mudar o mundo. Então, Leonardo, eis o presente que eu trago a minha querida floresta. Gostaria que você pudesse pegar a bandeira e essa aqui vai do meu lado. Eis o presente, a Anaís está aqui, traga aqui o presente para a floresta. Eis o presente que podemos dar à floresta. Já fiz isso. Vou ficar bebendo, mas se Não, mas ficaremos aqui, um do lado do outro. O meu declaro, gostaria de deixar eu vir essa aqui, representando o Nivaldo Alves de Carvalho. Uma salva de palmas para Leonardo, cara, também, e Palmeiras. Eis. Sim, os nossos presidentes pegaram para o federal. Eis, Denis, também, representando o Nivaldo. E está, Floresta, é a única cidade, e é a única cidade, Pernambuco, que não precisa de nenhum patrono de fora. Eis que está fundada a Academia Florestana de Letras, na cidade de Floresta. Gonçalo Paz. Eu vou há muito tempo fazer isso. Os fundinhos Leonardo, os fundinhos de Paulo, os fundinhos de Paulo, todos. Floresta precisa mudar essa imagem. Bacamarte para a caneta. Fiz em Flores, quando levei a propositura da ideia, hoje Flores tem uma academia. Fiz isso em Calumbi com o amigo Lopes. Serra Talhada, já faço parte da academia de Serra Talhada. Diana, uma hora chegaremos. Chegou a vez de Floresta. Academia Florestana de Letras, trava aqui o livro de atas, constando que na escola Afonso Ferraz, na data de hoje, foi criada uma comissão organizadora e gostaria agora de chamar Leonardo como um filho para que ele colocasse, colocasse essa bag, nosso mestre. E seria ele e o Nivaldo. Porque Nivaldo, a gente só conseguiu. A outra foi marcada na recepção, lá no escritório. Eu gostaria que o filho de Leonardo fizesse essa parte, essa cerimonial, colocando a brega e presidente da comissão organizadora da Academia Florestana de Letras. Eles, Nivaldo, Leonardo, que está anterior dos vereadores, eu achei que não voltou, mas como diz Geraldo Tondé, vem, vamos embora. E esperar não vai saber. Quem sabe faz a hora, não esperar acontecer. Então, talvez seja, Leonardo, um acalento para o seu trabalho. Que Floresta possa trilhar, possa reunir, possa palestrar, debater e se incluir na sociedade. Floresta de Seara, Floresta do Major Bentinho de Alcides, de Searita, Seacota, Floresta de Álvaro Ferraz, Floresta de Silvio, e Floresta de Afonso Ferraz também, Álvaro Ferraz, Carlos, né? De Carlos Ferraz de Silvio, Floresta de Toninho Novaes, Floresta de Nestor Valgueiro, todas as famílias ilustres, Xandão Ferraz, o Major João Novaes, então, uma floresta que a outra cidade não precisa de patrono fora. Temos tantos ilustres pesquisadores. Filho de floresta, neto anos e tantos anos tiraram
escrevendo, pesquisando. Então, não se história oportuna. Uma gestação durante um século ou mais necessitava de floresta. Floresta de Dom Augusto, grego, floresta de diocesana, pensionato. Então, o momento oportuno é agora, justamente esse debate sobre o pensionato, sobre o batalhão. Floresta diz isso. É conhecer seus imortais. Eu fiz esse planejamento em Val e Leonardo, porque são os únicos que não precisam de patrões nas cadeiras. Se fosse que a escolha, o Leonardo escolheu esse ato e o Val se acorda. Ele escolheu. Mas são os dois que não precisam, Leonardo. Patrão. Porque o patrão da cadeira de Leonardo é Leonardo. A partir de hoje, não precisa mais de o suficiente de um ataque de saco como é Paulo Afonso. Paulo Afonso, também que está aqui presente, sabe como é. Então, floresta, o pedirei sério ao meu povo de que a floresta e me negar a floresta. Não posso me negar. Eu nego a Paraíba. Eu nego e negarei minha floresta. Obrigado. Isso da trabalhadora. Isso da trabalhadora. Colocar tudo que não está em pé. Uma frente. Por isso, esqueceu aqui na. Vai fazer igual a Diana. Diana sai da grana. Esquece aí. Todo o carro dos outros. Oi! Vocês foram aí ligou para mim. Eu deixei minha história no seu carro, aí deixou dar uma guardada. Pessoal, muito obrigado por todos. Esse é o refrigerante acabe com isso. Só um minutinho, você era só salva de copa. Falaram? Lembrando aos acadêmicos que estão na casa da atenção. Eita, ó ele aí, ó ele. Lembre-se, a academia atrás está edital aberto para apresentação de artigos para a nossa próxima antologia. Espero que a gente publique lá, talvez em julho, até abril, a apresentação dos artigos. E boa noite. Será um momento importante, não é, Leonardo? Deixa eu desligar aqui. Depois você lê a ata bem direitinho. Parabéns, na marra, mas parabéns. Deixa eu parar aqui a gravação. É só para Cadê? Como é que para aqui? Para a gravação. Aí, Não, já parei.